28, 7 horas 28 minutos, e a gente vai falar agora a respeito de um assunto importante, porque o Pix caiu no gosto do brasileiro, não é, Luana? Obviamente, porque facilita muito, né? Facilita muito as transações bancárias, e a partir do próximo dia 16, o Pix automático estará à disposição para todos os correntistas, né? Para todos os bancos do Brasil. O Banco Central coloca essa possibilidade agora, e isso deve democratizar um serviço que até hoje esteve restrito na prática às grandes empresas, que é a cobrança por débito automático. Porque você vai conseguir cadastrar ali no Pix automaticamente as suas contas recorrentes, né? Aquelas que você tem que pagar todo mês. E a expectativa é que isso facilite muito. Para explicar um pouco mais para a gente como é que vai funcionar toda a coisa e tirar algumas dúvidas nossas e também dos nossos ouvintes, a Luciane Quedo, especialista em finanças, está aqui nessa manhã de sábado para conversar com a gente, com os ouvintes da Band News FM. Luciana, muito obrigado por atender os nossos ouvintes. Como vai? Bom dia. Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, Luana. Tá bom dia. Ótimo dia, sábado, meio nublado aqui. Eu estou em São José dos Campos, por aí. Parece que vai chover, viu? Aí, tá vendo? A gente pediu para os nossos ouvintes e a Luciana também faz a parte dela, falando de São José dos Campos, interior de São Paulo, bela cidade do Vale do Paraíba. Daqui a pouquinho tem chuva por lá, então. Ô, Luciana, vai facilitar bastante para o brasileiro o Pix automático? Em que sentido? Eu pergunto hoje porque a principal dúvida do nosso ouvinte é a seguinte: mas já existe esse negócio, eu posso, quando tem que fazer uma transferência para alguém, vem a pergunta no Pix, né? Você deseja registrar e fazer todo mês e tal, mas é um pouquinho diferente em relação ao que tem disponível hoje, né? Exatamente. Qual é a grande diferença, Fábio, entre o que já existe hoje e essa nova modalidade? Quando eu faço um pagamento recorrente, por exemplo, né, pago meu professor de inglês todos os meses, eu estabeleço o valor e é esse valor que todos os meses vai ser enviado naquela data que eu determinar. Mas quando eu falo de uma conta de consumo, por exemplo, a minha conta de energia elétrica, a minha conta de gás, a minha conta de água, eu estou falando de valores diferentes que dependem do quanto eu consumi naquele período. Então, isso depende de ter ali o fechamento da cobrança para saber se eu gastei muito ou se eu gastei menos na minha conta, e aí então é que eu saberei qual que é o valor. Então, quando eu tenho o Pix automático ativado, eu estou dando uma única ordem, autorizo aquele pagamento, eu posso fazer uma definição, sim, de quais valores que serão aceitos ali para cobrança, mas essa variação vai ser considerada e vai ser enviado aquele valor correto devido para aquele período em questão. Luciana, queria saber as vantagens dessa modalidade do Pix automático e a diferença para o que a gente tem hoje do débito automático. Sim, a grande vantagem, Luana, é que nós temos esse serviço aí sendo habilitado para todas as instituições financeiras, incluindo bancos digitais, cooperativas. Hoje, no débito automático, isso depende da empresa que está fazendo a cobrança ter um convênio específico com a instituição financeira. Isso acaba excluindo muitas pessoas que só têm, por exemplo, bancos digitais que ainda não têm esse convênio específico. Então, agora, a gente não depende mais desse convênio entre a empresa e a instituição financeira. De qualquer instituição que nós tenhamos conta, essa empresa, seja ela de qualquer porte, poderá fazer o uso do Pix recorrente. Então, isso torna a operação muito mais prática para as empresas, muito mais barata, muito mais simples para quem está efetivando o pagamento também. Acho que esse é o principal fato, não é, Luciana? A simplicidade da operação, porque o débito automático, às vezes, é um pouco burocrático para você incluir a conta no débito automático, com a ajuda do banco, obviamente, da instituição financeira, e para retirar depois essa conta do débito automático, às vezes fica um trabalho um pouco mais burocrático, demora um pouquinho de tempo, a depender da circunstância. No Pix automático vai ser muito simples, quer dizer, você coloca ali, entrou na sua conta corrente, vai lá no Pix, você mesmo cadastra e se quiser no mês seguinte já tirar, é fácil para remover também. Essa talvez seja a principal jogada aí para facilitar a vida de quem
esquece de pagar a conta, porque às vezes acontece, né? Às vezes a pessoa não tem uma determinada conta vencendo todas no dia 10, e uma delas vence no dia 4, dia 5, e aí acaba esquecendo. Então essa simplicidade talvez seja o principal fato, né? Exatamente, essa simplicidade, Fábio, que também assim possibilita concentrar tudo no mesmo lugar, porque hoje eu dependo daquele banco e daquela instituição ter o convênio e não tem ali, às vezes, o convênio com tudo que eu preciso pagar, e algumas coisas simples, como condomínio, a escola do meu filho, a escola de idiomas, a escola de música, o serviço de streaming, eu não consigo fazer uso disso, aí eu tenho que pagar ou boleto, ou colocar no cartão de crédito, e a gente sabe que grande parte da população brasileira ainda não dispõe do serviço de cartão de crédito, por exemplo, e isso dificulta um pouco mais. O fato da gente não pagar, né, quando a gente fala de finanças comportamentais, existe um dos vieses que é a aversão ao pagamento. Muitas vezes a pessoa ela tem o dinheiro na conta, mas o sentimento que dá a pagar a conta e ver o saldo reduzindo não é um sentimento muito legal e ela acaba atrasando os pagamentos, o que gera multa, o que gera ali uma série de transtornos, como corte do serviço, por exemplo. Então, isso também facilita para manter a regularidade nos pagamentos e, consequentemente, gastar menos no final do mês. O controle, quando eu consigo reunir tudo no mesmo banco, na mesma instituição financeira, também fica facilitado, porque eu consigo ali puxar o meu extrato facilmente e ter todas as informações que eu preciso. Uma outra coisa que muda é que a instituição financeira ela vai nos avisar um dia antes. Olha, Luana, olha, Fábio, você tem aqui um pagamento amanhã no valor de X, para que você possa se preparar e fazer esse pagamento, e depois que o Pix automático for realizado, você também recebe um aviso que deu tudo certo e que aquele compromisso foi quitado. Então isso também ajuda você a se organizar para garantir que tenha aí o saldo em conta. Sobre isso, outro ponto também que eu gostaria de colocar é que você consegue também dizer se você quer que use o seu limite da conta, como o famoso cheque especial, que a gente ainda dá esse nome, ou se não, se é para usar só o seu saldo e se não tiver ali disponível para que não se realize o pagamento. Era justamente essa a minha dúvida. Mas eu queria saber também, Luciana, porque, infelizmente, com o avanço das tecnologias, com o avanço dos nossos recursos, os criminosos também vão se especializando, né? Então, temos aí alguns golpes envolvendo Pix. Queria saber quais os cuidados que a pessoa deve ter com o Pix automático para evitar cair em determinada fraude. Sim, eu penso que, Luana, o controle é que nos ajuda a ter o protagonismo da própria vida financeira. Então, é muito importante que você acompanhe as notificações que chegam no seu celular, porque, como eu falei, né, a gente vai receber um aviso na data anterior ao pagamento, a retirar o dinheiro da conta para efetivar ali o pagamento do compromisso. Então é importante que você acompanhe isso. É importante que a gente acompanhe o nosso próprio extrato bancário e que a gente cheque se está sendo debitado realmente corresponde a um compromisso que nós assumimos, ou se não, se de repente é uma cobrança que não faz sentido, e se não fizer sentido, não hesite em bloquear, em questionar, em cancelar antes que o dinheiro saia da sua conta. Então é importante que nós tenhamos aqui esse compromisso com a gente mesmo para manter as nossas finanças em ordem. Ô Luciana, uma dúvida que surgiu aqui, dúvida de 3 ouvintes, na verdade. A gente hoje consegue fazer Pix no fim de semana também, né? Quando a conta vencer no fim de semana, o Pix vai ser automático, o pagamento vai ser automático no sábado ou no domingo, ou vai ficar para segunda-feira também, como acontece em débito automático, por exemplo? Vai ser automático no sábado e domingo, Fábio. Então, essa também é uma mudança importante, né? Porque quando eu tenho um boleto vencendo, ou quando eu tenho um débito automático, isso é postergado. Então, no Pix automático, continua valendo a regra do Pix, que determina aí 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ele é um serviço que garante esse fluxo contínuo. Se tiver algum tipo de pagamento duplicado ou se for cobrado um valor
a mais de determinada conta que não estava devido aí. Como fazer essa reversão aí do Pix automático? Dá para fazer isso? Aí você vai ter que sim abrir uma reclamação, conversar com aquela empresa que você pagou. E é por isso, de novo, Luana, que quando a gente consegue acompanhar com mais diligência e mais de perto a nossa conta, a gente acaba evitando esse tipo de problema. Porque, idealmente, o que eu deveria fazer? Recebi hoje uma notificação que amanhã eu terei aí a cobrança, o débito na minha conta, da minha conta de energia elétrica. Eu deveria conferir se aquele valor que está sendo programado para ser debitado amanhã corresponde ao valor que eu recebi na minha fatura enviada pela companhia de energia elétrica, e eu deveria conferir a minha fatura para ver se está tudo certo, se a cobrança ela está ali dentro do limite. Mas eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não tenho muito tempo para fazer isso. O Pix automático ele também permite que eu estabeleça um limite. Puxa, aqui na minha residência, minha família costuma gastar R$ 120 de conta de energia elétrica. Então, eu posso estabelecer um teto. Para cobrança de energia elétrica, eu só permito que seja cobrado R$ 130. Se passar disso, o Pix automático não é realizado. Puxa, se eu combinei que o valor da minha mensalidade para minha aula de inglês é de R$ 100 e que esse valor só terá aumento daqui a um ano, eu posso definir que o teto para esse pagamento específico será de R$ 100, que é aquilo que eu combinei. Então, você tem ferramentas que te auxiliam aí a não cair em golpes e não ter cobranças indevidas de valores acima daqueles que foram contratados ou que são devidos numa conta de consumo. Muito bem, a gente conversa aqui com a Luciana Iquedo, especialista em finanças. Ela explica um pouco mais para a gente como é que vai funcionar, não é? O Pix automático, essa nova possibilidade aberta no sistema de pagamentos instantâneos, possibilidade aberta pelo Banco Central, vai entrar em vigor a partir do próximo dia 16 para todo mundo. Uma última da minha parte, Luciana, por favor, estou roubando aqui dos nossos ouvintes as perguntas, tá? Uma última da minha parte é o seguinte: a gente pode cadastrar qualquer conta, independentemente de estar no nosso CPF, no nosso nome ou não? É uma dúvida recorrente aqui também dos nossos ouvintes. Eu pago alguma conta da minha avó, ou da minha tia ou do meu pai. Posso cadastrar no meu Pix automático também? Sim, nós podemos cadastrar. Puxa, sou responsável pelo pagamento do convênio médico dos meus pais. Consigo deixar cadastrado. A escola do meu filho. Posso aqui já deixar tudo programado, aqueles que são compromissos financeiros que eu assumi, que eu quero que seja debitado da minha conta, independente ali da origem principal dessa cobrança. Mas é preciso, como eu disse, ser diligente e tomar cuidado para a gente não perder o controle. Outro ponto importante é que a gente não pode esquecer, né, Fábio? Às vezes a gente contrata um serviço que faz muito sentido no momento da contratação e depois de um tempo a gente percebe que contratou de repente um streaming, que eu queria ver uma série muito legal, que eu recebi uma indicação, mas eu não consigo assistir a série, eu não tenho tempo disponível e eu fico ali pagando um serviço que não faz sentido para mim e compromete o meu bolso. Então é importante passar um pente fino periodicamente para a gente checar se ainda faz sentido seguir ou se faz mais sentido interromper aquela contratação. Esse é um bom hábito financeiro. Luciana, só uma última pergunta, Fábio, uma pergunta Claro. mais geral, porque nós temos aí pelo menos 10 países já aceitando Pix em diversos estabelecimentos, países principalmente que recebem brasileiros, como os Estados Unidos, Itália, Portugal, Chile, Argentina e até a China. Queria saber como você vê aí o avanço do Pix nos próximos anos. É uma tendência, podemos dizer que global? Sim, é uma tendência global, Luana, é uma tendência irreversível e nós percebemos aqui um grande avanço no sistema de pagamentos, o sistema brasileiro de pagamentos, que é precursor, que é de vanguarda, que sai na frente, trouxe acima de tudo acessibilidade, trouxe inclusão, trouxe a possibilidade de pessoas que não tinham acesso a determinados serviços e que passaram a ter. Então eu penso que é um caminho sem volta, essa é uma tendência que tende a crescer muito mais
e a incluir muito mais pessoas no Brasil e no mundo. Foi uma evolução muito positiva e é difícil viver sem ele, né? Se você me perguntar hoje, por exemplo, eu não tenho nada de dinheiro na carteira, porque o uso do Pix, ele se tornou realmente um hábito, se tornou relevante e que ajuda a gente no dia a dia. É isso, ó, o Júnior manda mensagem pra cá. Bom dia, gente. Fábio, fala pra Luciana que ela explica muito bem. Vou mostrar esse vídeo, ele tá acompanhando pelo YouTube. Vou mostrar esse vídeo pra minha mãe depois. Ela estava em pânico com esse novo Pix. Não precisa entrar em pânico, não. Vai ajudar, é só entender direitinho como é que funciona. Luciana, muito obrigado. Realmente foi uma boa explicação. Os nossos ouvintes gostaram e estão mais calminhos agora, sabendo que vão conseguir utilizar a funcionalidade muito bem a partir do dia 16. Luciana Iquedo, especialista em finanças, explicando pra gente como é que vai funcionar exatamente o Pix automático. Obrigado, Luciana. Bom fim de semana para você. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para os ouvintes, para você, Luana, e para você, Fábio, também. Obrigada. Um grande abraço. Outro. Um abraço.